Boa tarde. Dando início à nossa reflexão dessa tarde, vamos ler com preparação uma passagem que está em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38, que fala: E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de todos nós, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para buscarmos acalmar os nossos corações, apaziguar os nossos medos, fortalecer, Senhor, o nosso coração e alma. Dai-nos a proteção, a bênção, para que possamos, a partir desse estudo, refletirmos um pouco mais sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, fica conosco hoje e sempre, porque muito precisamos de ti, Senhor. Que assim seja. A mensagem de estudo e reflexão desta tarde está no livro Sal da Terra, escrito por seu Clóvis, textos aqui escritos por seu Clóvis Tavares, e organizado por Flávio Mussa Tavares, e que foi editado em 2005. Por que tantos detalhes até a data da sua edição? Porque em algum momento aqui nós vamos ver algumas datas, e isso me fez refletir, e estou trazendo aqui como primeiro ponto de reflexão, quão atual é este texto, quão atual é a passagem que lemos agora no Evangelho, e quão atual será também algumas reflexões que trazemos hoje à tarde, que estão presentes no livro de Emanuel, em um dos livros de Emanuel. Mas vamos lá. O capítulo do livro é o capítulo 10, chamado O Suicídio de Belchior. E seu Clóvis usa como reflexão uma passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37, que foi um dos versículos lidos com preparação, que diz assim: Que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate de sua alma? Então, é a partir desta reflexão e do suicídio de Belchior que a gente já vai saber um pouco mais à frente de onde vem, né, esse título. Essa passagem de Marcos também está em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 28, e também é citada e apresentada em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 27. E seu Clóvis começa assim: Numa estação ferroviária americana, há muito tempo, lia a luz, um grupo de comerciantes em viagem recreativa acercou-se de uma pequena índia que, na plataforma, vendia delicadas cestas de vinho e outras utilidades de artesanato. Desejavam eles comprar souvenirs. Como todo viajante, como toda pessoa todo turista, ele sempre busca levar alguma coisa, às vezes quando vai a alguns locais, alguma coisa que caracterize aquele local por onde ele passou em sua viagem. E essas pessoas queriam comprar alguns souvenirs. Um dos turistas, adiposo, espertalhão, com um sorriso velhaco, preparou-se para lograr a pequenina vendedora. Alteou a voz e preparou o golpe com cruel
indelicadeza. Aqui, diz ele, a gente paga o dobro do que pagaria em qualquer outro lugar. Os turistas são roubados sempre, em toda parte. Não, meu senhor, respondeu a indiazinha, humilhada e serena. Não estou explorando ninguém. Eu mesma e minha mãe fizemos essas cestas e gastamos muitos dias. Ora, não estão caras, interrompeu o outro viajante, também não devoto da honestidade. E por que não roubar se puder? Não é, menina? Todos roubam. Nós também somos comerciantes e queremos é ganhar dinheiro. A menina indígena, com a mesma tranquilidade, no inglês vagaroso, mas seguro, surpreendeu o grupo, que, por sinal, portava distintivos religiosos, com sua resposta. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não foi assim que Jesus perguntou? Isso aprendi na escola de evangelho da missão. Não mentirei, nem roubarei nunca, meu senhor. Os abastados, homens de negócio envergonhados, compraram algumas cestinhas e não puderam articular uma palavra sequer. Uma criança lhe mostrara quanto a sua crença religiosa estava divorciada da legítima vida cristã. Essa é a passagem de Evangelho, essa é a passagem que seu Clóvis usa para começar a reflexão sobre uma matéria de jornal, do jornal A Cidade, né, e que deu origem ao título, né, que é o Suicídio de Belchior. Ele continua assim no seu livro. Essa história real veio à memória ao ler a notícia do suicídio de Belchior, ocorrido na semana finda. Os jornais nos informaram que apareceu boiando nas águas do rio Paraíba do Sul um cadáver de um homem de 83 anos. Seu rosto já se achava irreconhecível, com as fossas nasais e os lábios corroídos pelos peixes. Num bolso do paletó, ainda acrescenta o jornal chamado A Cidade. Esta matéria saiu no dia 27 de agosto de 1958, no jornal local. Então, no bolso do paletó, acrescenta o jornal A Cidade, além do documento identificador do Belchior, foi encontrado um bilhete com essas lacônicas palavras: não culpo a ninguém, e sim o custo de vida. Diante do bilhete conciso e humilde, que se transfigura em silencioso desafio à sensibilidade coletiva, é lícito meditar um pouco. Então, a partir daquele diálogo entre a menina vendedora indiana e os homens com os quais seu Clóvis se coloca e denomina-os como velhacos, né? Que desrespeitaram uma criança e que, apesar de trazer distintivos religiosos, como disse aqui no finalzinho da primeira parte desse capítulo, a criança mostrou a eles o quanto a sua crença religiosa estampada, porque o distintivo a gente usa, né, para marcar. Um policial, a gente reconhece um policial pela sua farda e pelo seu distintivo de policial. Um bombeiro também tem a sua marca, né? Então, o distintivo religioso deve ser alguma coisa que estava especificamente mostrando aquela menina, uma menina indígena, e que destacava ou caracterizava aqueles homens, que diziam, todos roubam. Por que você não rouba? E a menina disse que aprendeu na sua escola de evangelho de missão, de que ela não poderia roubar. Não mentirei, nem roubarei nunca, meu senhor. Então, o seu Clóvis Paz, a partir desse momento, depois apresenta a nós uma matéria publicada no jornal local em 1958. Portanto, essa matéria tem 62 anos, e toda a reflexão que seu Clóvis vai nos trazer, assim como o texto inicial
e a matéria no jornal são atualíssimos, porque nós, inclusive, temos que nos fazer essa pergunta, né? Como a menina fez: qual é o tempo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro no sentido de se enriquecer, e perder a sua alma no sentido de se empobrecer espiritualmente, perder o seu tempo na vida, não aproveitando as oportunidades da vida. E ele fala assim: diante desse bilhete deixado por esse homem, Belchior, em que diz assim: não culpo a ninguém, e sim ao custo de vida. Bom, o termo custo de vida significa o quanto custa estar vivo, o quanto custa nos mantermos, o quanto temos de pagar para viver na Terra. Pagar financeiramente, economicamente, monetariamente, para nos manter na vida. E sermos, a priori, de forma muito, talvez terrena, o quanto podemos pagar para sermos felizes. O quanto podemos pagar para vivermos em paz, como se felicidade e paz estivesse diretamente ligada à questão do custo, do quanto temos, do quanto pagamos, do quanto ganhamos, economicamente falando. E ele diz assim: Belchior, refletindo sobre esta frase: não culpo a ninguém, e sim o custo de vida. Seu Clóvis fala: diante do bilhete conciso, direto e humilde, que se transfigura em silencioso desafio à sensibilidade coletiva, é lícito meditar sobre isto um pouco. Não culpa ninguém, mas ao custo de vida. Belchior, reflete seu Clóvis, e é essa reflexão que temos que fazer nesse momento. Belchior foi apenas mais uma vítima de suicídio, da carência espiritual, amedrontado diante das lutas pela vida, não tendo como dar conta do custo de vida, como ele coloca. Será que ele foi mais uma vítima de suicídio em função da sua carência espiritual, de não saber enfrentar e viver o que a vida nos cobra, terrenamente falando? Ou foi também, de certo modo, uma vítima anônima entre milhões de outros, dos gananciosos que dominam o gigantesco maquinário industrial, dos reis das finanças que alargam as taxas de inflação e asfixiam o pobre e envenenam as fontes da vida? Então, o Sr. Clóvis começa a fazer aqui duas reflexões e a nos levar a duas questões. Belchior é um nome, mas pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer homem ou mulher. Se comete o suicídio por não dar conta, e aí comete o suicídio em função da sua fragilidade espiritual, da sua carência espiritual, emocional, de não dar conta de viver na Terra, diante de tantos desafios que o capital, que o dinheiro, que o lucro, que a competição, usando termos mais atuais, que o mundo globalizado, que a sociedade globalizada, que tantos desafios que nos colocam a sermos inovadores, a ter e ter. Por isso eu disse que a matéria Cidade, que é de 1958, que trata do suicídio de um homem em 1958, 62 anos atrás, ela é atualíssima, porque hoje somos desafiados a enfrentar uma sociedade contemporânea, sociedade hoje atual, né, que nos exige a uma sobrevivência muito cruel, a uma manutenção de forma muito cruel. Precisamos ser nos nossos trabalhos os mais inovadores, criativos, competitivos. Precisamos ter metas a bater, vencer cada vez mais a meta individual no nosso trabalho e a meta do outro, para que possamos nos manter no trabalho. Nossas contas não param de chegar, porque cada vez mais somos compelidos, muitas vezes inconscientemente, somos compelidos a ter e ter o mais novo. É o celular mais novo, é a TV mais nova,
é reformarmos e reformarmos o nosso ambiente, o nosso lar, é termos a melhor roupa, o melhor carro. E para ter tudo isto, mais do que para nos manter, para ter tudo isso, é preciso trabalhar, 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 trabalhar cada vez mais e a ganhar, 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 ganhar cada vez mais. Voltamos à frase da menina. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A frase dela, a pergunta dela, a questão dela, levantada diante dos homens que dizem: todos roubam, nós também somos comerciantes e queremos é ganhar dinheiro. Ela usa a passagem que está em Mateus, que está em Marcos e que está em Lucas, de que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Vejam bem, né, que a nós é exigido muito mais do que nos mantermos. A nós é hoje exigido termos, termos e termos. E aí, seu Clóvis continua, faz a reflexão de que o que levou o Belchior ao suicídio foi a sua carência espiritual, a sua fragilidade espiritual, diante desse custo de vida que ele coloca de forma muito humilde: eu não responsabilizo o outro, mas a mim, pelo não viver e não saber viver pelo custo de vida. Ou será que esse homem, assim como outros homens, outros indivíduos, foi uma vítima anônima desse ter, ter e ter cada vez mais? Teria sido infeliz Belchior tão somente um suicida aos olhos de Deus, ou teria sido parcialmente imolado em holocausto a Mamon, que domina e mata os que não lhe prestam culto? Veja bem a reflexão tão profunda e tão espiritual e tão misericordiosa que seu Clóvis nos apresenta. Um homem humilde deixa um bilhete e diz que ele não responsabiliza ninguém. Não há um outro responsável, a não ser o custo de vida. O custo de se manter na vida, de bancar o ter na vida. O conceito, continua seu Clóvis, o comércio honesto, qual exercia a índiazinha cristã, não é apenas uma necessidade social, porque é uma boa reflexão. Quando você vende e o outro compra, eu não sei se vocês perceberam isso, é travado um diálogo, é travado uma interação social, é travado uma troca social. E seu Clóvis faz essa questão, levanta essa questão aqui, como o comércio honesto está dentro da necessidade social. Mas ele diz, não somente dentro da necessidade social, é igualmente uma bênção indispensável à vida e um elo de solidariedade entre os homens. Porque se eu estabeleço um preço para além do custo que esse material tem, eu estou não sendo solidário com aquele que demanda e que precisa adquirir aquilo que eu vendo. E, ao mesmo tempo, ser um comerciante, ter um comércio, como a índiazinha e como outros, é uma bênção, né, para que a gente possa ter o indispensável na nossa vida. Antes de passarmos a essa reflexão, a continuar a reflexão do seu Clóvis, né, essa passagem de Marcos, né, assim como de Mateus e Lucas, mas essa passagem em Marcos, a gente pode encontrar ela no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós encontramos em 2 momentos no livro Palavras de Vida Eterna. Caminho, Verdade e Vida no capítulo 58, e no livro Palavras de Vida Eterna está no capítulo 6 e no capítulo 73. E eu vou buscar algumas reflexões que Emmanuel faz sobre essa passagem. Ele diz assim: o Mestre Divino não recomendou à alma humana, a nós, indivíduos, né, que ele deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Ou seja, o Mestre não recomendou que nós, né, devemos viver sem objetivos e metas para se ganhar alguma coisa.
Salientou apenas que o homem deve e necessita conhecer o que procura. Ou seja, nós precisamos ganhar a vida, que tem um custo, para nos manter. Precisamos ter objetivos e aspirações de ganho. Ele diz, salienta que o homem precisa saber e conhecer o que procura, que espécie de lucros ele aumenta, que tipo de ganhos ele procura, que objetivos e aspirações tem esse homem, temos nós, a alma humana. E a que fim você se propõe nessas atividades terrestres? Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar um mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, ele coloca Emmanuel fazendo uma reflexão sobre esta passagem, de que nós não viemos à Terra e o Mestre Jesus, o Deus, nosso Pai, não pretende, perdão, o Mestre, né, e Deus esperam com a nossa vinda que a gente tenha metas claras, objetivos claros, sonhos e aspirações de ganhos. No entanto, ele nos faz refletir que é preciso saber para onde queremos ir. Qual é a nossa aspiração? É ter, e ter? Para quê? Termos patrimônio X, Y, Z? Por quê e para quê? Ele coloca, né, usando a passagem do Evangelho, é preciso que nós pensemos, né, com a visão espiritual, não com a visão terrena, com a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo inteiro, sermos ricos e termos em patrimônios que vai se apodrecer se não tiver um cuidado. Para quem fica aquilo que eu estou ganhando, e a que custo é esse ganhar? Né? E nos perdermos a nós mesmos. Numa outra mensagem, ele diz assim: enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Então, ele, de novo, em uma outra mensagem, que ele denomina excesso, essa mensagem, ele diz assim: é claro que o corpo terrestre precisa se preocupar com a sua manutenção, com o problema da sua própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Vivemos no século XXI, e o século XXI que mais nos devora é o do supérfluo. É aquele que envolve, está me faltando a palavra, e só está me vindo a palavra supérfluo, ao consumo, lembro. O mundo globalizado, o mundo que nos provoca a ter, é ter para muito mais do que a preocupação com a nossa própria manutenção, mas é ter no sentido do consumo. O mundo atual do século XXI, a sociedade capitalista, demanda da gente sermos consumistas. Quanto mais consumismo, mais enriquecemos aquele que coloca, para além do preço da mercadoria, um valor a ele dado. E nós somos envolvidos, somos enganados e somos consumidos pelo consumo. Tudo aquilo que o homem ajunta de forma abusiva no campo exterior é motivo de aflição e inutilidade. Roupa em desuso, asilo de traças. Alimentos guardados, valores a caminho de podridão. Hoje, sempre que compramos alguma coisa, eu não tinha esse costume, mas de tantas pessoas me falarem, é preciso ver a validade.
Qual é a data de validade? Porque se compramos algo hoje que dura pouco, estamos perdendo dinheiro. E esse durar pouco, que às vezes somos consumistas demais, compramos coisas que não são tão necessárias no nosso dia a dia. E ele diz assim: todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo. Então, como disse o homem para a meninazinha, todos roubam. Nós somos comerciantes e queremos é ganhar dinheiro. Seu Clóvis disse que, ao invés de nos preocuparmos, na sua reflexão, com a nossa manutenção, que é lícita, Emmanuel confirma isso, e o Cristo confirma isso, e Deus nos dá a vida corpórea para que possamos nos manter, precisamos ter um trabalho, precisamos ter um salário digno, precisamos ter uma casa, um teto para morar, precisamos nos alimentar e nos vestir. Mas onde tem excesso, pode estar certo. Tem muita gente faltando. O mais comum, disse o Clóvis, entretanto, é fundamentar a existência através do dinheiro desorrado pela cupidez, multiplicado pelos lucros ilícitos, agigantando a custa de sonegações, subornos e especulações. Esquecidos da lei divina e da responsabilidade espiritual do homem, o gozo fácil, o sibaritismo social, ou seja, o desejo de luxo e de prazer, o consumo social, a fortuna acumulada, a corrupção multiforme. Vejam, seu Clóvis faleceu em 1984. A reflexão feita por ele aqui provavelmente deve ter sido feita no final de 70, ou talvez 80, né? Esse escrito estava para sair no livro de Jesus para os que sofrem, uma observação que o Flávio coloca aqui numa nota de rodapé, mas que ele retirou esse capítulo do livro por achar que não devia estar no livro. Então, temos aqui a palavra corrupção, aproximadamente, vamos dizer aí, que tenha sido na década de 80, nós estamos em 2020. Olha o tempo que a palavra e a expressão corrupção já fazia parte, já estava presente em nossas vidas. A palavra lucro, ilícito, sonegação, suborno, especulações, já fazia parte da nossa sociedade. E ele continua, ele fala, né, esquecidos da lei divina e da responsabilidade espiritual, damos vazão ao desejo, ao consumo, ao luxo, ao prazer, a acumularmos fortuna. Será que algum comerciante ganancioso ou algum forjador de manobras econômicas tem a consciência de se sentir parcialmente responsável pela morte do Belchior ou pela morte de qualquer outra pessoa que, na sua fragilidade espiritual, se coloca vendido, perdido, ou que perde a sua vida por se cansar de lutar diante das grandes tentações e de não dar conta desse tal custo de vida que nos é imposto? Será que um comerciante que trabalha com lucro ilícito, que é a gigantesca sonegação de impostos, subornos, será que ele dá conta de que foi responsável ou corresponsável pela morte desse homem que se chama Belchior? Quantos Belchior existem? E esse homem tinha 83 anos, esse do jornal A Cidade. Do que se paga para poder viver? Rico louco da parábola evangélica, que saíste das páginas do Novo Testamento e te multiplicaste no seio da supercivilização materialista de hoje, escuta Jesus, que uma indiazinha humilde ouviu e acatou. Veja bem, essa índia, uma menina, deu uma lição e usou o Cristo como lição, e é preciso, como o seu Clóvis coloca aqui, que cada um de nós, comerciante ou não, consumista que somos, nos coloquemos no lugar de consumista que somos, no seio desta sociedade, super civilização,
globalizada, tecnológica, sociedade da comunicação e da cultura, do conhecimento. Estamos aqui diante de um exemplo da tecnologia que temos hoje. Será que nós, indivíduos, pertencentes a essa sociedade, essa super sociedade, temos clareza e podemos repetir: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa mensagem nos leva à reflexão de que precisamos lutar para sobreviver, para nos manter, sim. Mas mais do que isso, mais do que ser um ganhador da vida inteira na Terra, precisamos nos preocupar em não perder a nossa alma. E para não perder a nossa alma, é preciso que sejamos aptos, termos competências e habilidades nos termos atuais para uma outra luta, que é a luta por espiritualizarmos, por enriquecer a nossa alma e não o nosso bolso. Porque se pararmos para pensar, precisamos trabalhar, sim. Precisamos ter um salário justo, sim. Precisamos ter metas, desejos e sonhos, objetivos, sim. Mas até que ponto precisamos perder a nossa alma para ganhar a vida na Terra? O que devemos buscar? Aspirar a ter, ou aspirar a sermos melhor? Porque ganhar a vida, a nossa alma, proteger a nossa alma, significa enriquecermos não de dinheiros, não de lucros, mas enriquecermos a nossa alma de paz, de esperança, de serenidade. Eu tenho dito muito naquelas mensagens que a gente tem hoje, né? Sempre final de ano, início de ano, e é essa que eu vou buscar agora falar de novo para vocês. É preciso que a gente deseje um 2021 com muita saúde e paz. Eu sempre digo isso, porque o 2020 e até mesmo o 2021 está provando isso, que muito mais do que aumentarmos os nossos patrimônios terrenos, é preciso que tenhamos uma saúde e tenhamos paz. 2020 nos mostrou isso. E 2021 já bateu a nossa porta dizendo que precisamos orar e vigiar, para que a nossa saúde esteja cada vez firme, saúde física e principalmente, e também a saúde espiritual. Tendo saúde e tendo paz, o resto a gente consegue vencer. O resto nós vamos conseguir ganhar a nossa vida da melhor forma possível. E não perderemos a nossa alma. Ganharemos e salvaremos a nossa alma. Pensemos nisso. Estamos praticamente na primeira semana do ano. E que esta primeira semana do ano seja, como todo final de ano, uma semana de reflexão, porque é a primeira, e sendo a primeira, será a primeira de muitas. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que Ele fortaleça o nosso coração, para que não busquemos ganhar a vida inteira de tal forma que perdemos a nossa alma. Precisamos ganhar a nossa vida, mas salvarmos a nossa alma, enriquecermos espiritualmente. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre amado, quantas lições, Senhor, o seu Evangelho, seja por meio de Mateus, Marcos, Lucas e João, dos apóstolos, Senhor, quantos exemplos, quantas mensagens nos ajudam a refletir sobre o que temos feito de nossa vida. Em seus passos, Senhor, o que faríamos? Em seus passos, o que podemos, Senhor, guiar para as nossas vidas. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a esperançar, não do verbo esperar, mas esperançar do verbo buscar, Senhor. Esperança é o que precisamos
e que 2021 seja um ano de esperanças, não um ano de tristezas, tristezas tão grandes que fragilizem a nossa alma. Que seja um ano de esperanças, um ano de saúde, um ano de paz. Porque com esperança, com saúde, com paz e com seu amor e suas bênçãos, Senhor, se percebermos isso, que não estamos sozinhos, poderemos sim ganhar a vida para nos manter e desta forma salvarmos a nossa alma, enriquecendo, transformando o nosso interior e buscarmos, Senhor, encontrar o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida eterna, Senhor. E te pedimos por último, fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja.